Observe essa reta. Essa reta, vou fazer outra reta ao lado dela. Depois outra ao lado e outra. Elas estão formando uma figura. Se eu continuar fazendo isso, colocar reta ao lado de reta, elas vão formar o que a gente chama de plano. Então isso aqui é um conjunto de retas. Também pode ser dito conjunto de pontos, que forma o plano. Coloquei ela aqui. Observe que quando eu pego essa reta e coloco ela aqui no plano, ou essa, elas ficam coladas no plano. Elas ficam bem rente na superfície. Já quando eu pego um outro plano e coloco aqui em cima, a reta fica fora do plano. Dessa forma. Então essa reta aqui para mim, que eu estou segurando, não me serve. Retas que ficam no plano coladas na superfície, eu chamo elas de retas coplanares. Vamos imaginar que essa folha em branco que está aqui, ela é o plano. E vou desenhar algumas retas nesse plano. Essas retas que eu desenhei, elas são ditas retas coplanares, porque estão no plano, elas pertencem ao plano. O que são retas coplanares? Coplanares. Co significa junto e planares, plano. Ou seja, as retas estão juntos do plano, coladinhas no plano. Como esse exemplo que eu dei a vocês. Observe essas duas retas. Chama essa aqui de R e essa outra reta aqui de A. Essas duas retas, quando eu vou medir elas, 0, 2,5, 0 a 2,5, 0 a 2,5. Elas mantêm a distância constante de uma reta para a outra. Além disso, se eu aumentar essas retas, se eu prolongar elas em um sentido, são retas infinitas. Então eu posso aumentá-las tanto para esse lado como para o outro lado. Você observa que elas não se cruzam, elas não se tocam. Por isso que eu chamo elas de retas paralelas. Paralelas significa lado a lado. E eu represento elas com um símbolo dessa forma. O A é paralelo ao R. Pode ocorrer também que nessa reta R, essa reta A aqui, ela se sobreponha, fica em cima da reta R, bem em cima. Então posso dizer que a reta, chamar essa azulzinha de A. A é igual à reta R, ou seja, a distância entre essas duas retas é nula, não existe, é zero. Certo? E todos os pontos dela são iguais. A reta azul e a reta vermelha, os pontos são iguais. Então posso dizer que A é coincidente a R. Posso representar por esse símbolo aqui também, que significa congruente. A é congruente a R, A é igual a R. Retas coincidentes. Coincidentes. São retas que os pontos eles são simultâneos, ao mesmo tempo eles se tocam. Então, coincidentes, uma reta em cima da outra. Um outro tipo de ângulo formado por retas é isso aqui, ó. Observe que essa reta está flutuando, então não está tocando nessa reta. Mas quando ela vai para o plano e toca, existe uma parte aqui que se fica interceptada, certo? Tem uma intersecção. E é justamente nesse ponto que a gente vai marcar o ponto. E isso vai fazer com que a gente chame ela de reta concorrente. Vou colocar aqui. Concorrente. E o que seria concorrente? Como é que eu gosto de pensar concorrente? Ó. Concorrente. Vale lembrar que as correntes elas são unidas por um elo.
Então elas estão sempre unidas. Então pode ser que essa reta é unida por um ponto. E as retas concorrentes, nome aqui R, e aqui coloca A. Eu represento por esse símbolo. A é concorrente a R. Concorrentes são retas que se cruzam ou que se tocam em um ponto, no caso, esse ponto aqui. Quando eu faço as retas concorrentes, chamar essa de A, e vou cruzar uma em cima. Elas vão se interceptar em um ponto. Nesse caso, elas se tocam aqui. E eu faço esse ponto para destacar, para chamar a atenção. Serve para dizer que elas se tocam. Porque se elas fossem flutuantes dessa forma, como é que eu vou indicar o ponto? Não tem como, certo? Então, para elas se tocarem, tem que ter intersecção. E eu represento isso por um ponto. Eu posso chamar aqui de qualquer letra. Exemplo, letra A. Vou chamar essa reta aqui de B. Certo? A mesma coisa é quando eu faço uma reta. Se eu sei que a reta é um conjunto de pontos, mas eu quero destacar esse ponto, eu venho e coloco um ponto e o nomeio, para chamar a atenção qual é exatamente o ponto. Mas eu sei que a reta é formada de um conjunto de pontos. Então esse ponto aqui serve apenas para destacar quais dos pontos eu estou querendo na reta. As retas concorrentes, elas podem ser oblíquas. E oblíqua é quando não forma ângulo de 90 graus. No caso, esse ângulo aqui que formou não pode ser de 90 graus. Então elas podem ser oblíquas com relação ao ângulo, podem ser oblíquas, não formam ângulo de 90 graus. Então tem que ser diferente, obrigatoriamente de 90 graus. E podem ser nesse formato aqui também. A famosa cruz, perpendiculares. Perpendiculares. E obrigatoriamente, quando elas são perpendiculares, elas têm que formar cada ângulo aqui. Você percebe que aqui é um L, tem que formar 90 graus. Vai formar 4 ângulos de 90 graus. Aqui, aqui, aqui e aqui. São 4 L's. Nas retas oblíquas, elas não formam ângulos de 90, mas formam um ângulo aqui obtuso. Esse ângulo obtuso é igual a esse ângulo aqui também, que por sua vez também é obtuso. E formou esse ângulo aqui, que é agudo. E esse ângulo é igual a esse, também ele é agudo. Nas retas oblíquas, a gente tem ângulos agudos e obtusos. Já nas retas perpendiculares, nós vamos ter ângulos retos. Vamos nomear essas retas. R, a vermelha, chamar de S, a azul. Essas daqui são retas oblíquas e essas aqui são retas perpendiculares. Quanto ao ângulo, eu posso dizer que essa aqui é de 90 e esse daqui não forma ângulo de 90. Eu simbolizo as retas oblíquas com esse símbolo aqui. E as retas perpendiculares eu represento com esse símbolo. Lembrando que aqui dentro dessas retas eu tenho que fazer um quadrado e marcar um pontinho para representar ângulos de 90 graus, 4 ângulos formados.